Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar o nosso propósito, nosso devocional todos os dias. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu comentário. Você que já é inscrito, comente os nossos vídeos, compartilhe, acione as notificações. E eu tenho certeza que será de suma importância para as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, no vídeo passado nós falamos sobre o livro de Lucas, o primeiro versículo, o segundo e o terceiro versículo. Hoje nós vamos falar dentro do livro de Lucas ainda no versículo 5 em diante, ok? E eu vou ler o verso 13 para tomar como base para o que nós vamos falar nesta oportunidade. Então, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas se for de dia, bom dia, à tarde, à noite, boa noite. Aqui quem vos fala é seu amigo Jefferson Lima e eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Não se esqueça, comente, acione as notificações, compartilhe os nossos vídeos em nome de Jesus. E você que quer estudar teologia à distância, entre em contato conosco no 011 95369 8684, ok? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Bom, dentro desse versículo nós precisamos entender que quem era Zacarias, tá? Zacarias, ele era um sacerdote judeu e foi o primeiro a ser informado de que Deus estava colocando em ação a própria visita à terra. Zacarias e sua esposa Isabel sofriam a dor de não ter filhos, e na cultura judaica isso é considerado como não ter a bênção de Deus. Zacarias e Isabel já tinham uma idade avançada e nunca haviam deixado de pedir um filho a Deus. Olha que interessante. Esse casal é um casal que serve ao Senhor Jesus. Eles procuram andar de uma forma correta diante da presença de Deus. E quando nós lemos o versículo 5 em diante, olha o que vai dizer. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui nós, nesse devocional de hoje, o que nós podemos extrair como lição para as nossas vidas? Dentro do exemplo de vida desse casal, Zacarias era um sacerdote e ele fazia parte da turma de Abias. E era de costume todos os anos tirarem sorte para saber quem entraria no Santo do Santo para acender o incenso. Aquele dia já estava determinado por Deus para que Zacarias entrasse ali. E por que estava determinado por Deus para Zacarias entrar ali? Porque Deus estava acompanhando a trajetória, a fidelidade de Zacarias e de sua esposa, o amor, a determinação, a renúncia, a entrega deles. Então Deus naquele dia resolveu agraciá-lo com uma promessa. Eles eram justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, qual é a lição? Eles eram justos diante de Deus. Nós precisamos entender que para alcançarmos as bênçãos e os milagres da parte de Deus, nós também precisamos compreender que nós precisamos ser justos.
Deus ama a justiça. E a Bíblia também vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então olha que interessante, eles eram justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente. Quando nós lemos essa palavra justo, logo nós entendemos que ele é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa que está buscando a presença de Deus e procurando se afastar de tudo aquilo que não provém de Deus. O interessante é que a Bíblia nos relata que ele era justo. Eles eram, tanto Isabel quanto Zacarias, eles eram justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, eles viviam em obediência aos mandamentos, aos ensinos do Senhor, por intermédio das Sagradas Escrituras. Eles buscavam fazer o que era certo e viver uma vida de obediência. E logo, nós entendemos que a obediência vai gerar a bênção. Então, quando eu entendo que eu preciso viver uma vida justa e obedecer os mandamentos e os preceitos do Senhor, logo, vivendo nessa obediência, automaticamente Deus vai fazer com que eu desfrute das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. As promessas do Senhor fluirão, se cumprirão na minha vida se eu andar em obediência. A Bíblia vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Eles estão buscando a presença do Senhor, são justos perante a Deus, irrepreensivelmente. Porém, Isabel era estéril, não podia ter filhos. E logo quando no início desse vídeo eu falei que sobre a cultura judaica, uma mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher sem a bênção de Deus. Mas Deus estava vendo a fidelidade dos dois, mesmo não tendo aquilo que eles almejavam ter, eles viviam na obra do Senhor irrepreensivelmente, eram justos perante ao Senhor. O que isso nos leva a entender que, mesmo não tendo tudo aquilo que eles queriam, mesmo não tendo um filho que tanto eles almejavam, eles não deixou de fazer a obra com amor, com fidelidade, não deixou a justiça para trás, não virou as costas para a palavra de Deus, para os ensinos do Senhor, para os mandamentos do Senhor. Eles continuaram na sua fidelidade. Que isso nos ensina nesta oportunidade que ainda que você não alcançou aquilo que você tanto espera, nós precisamos aprender com Zacarias e Isabel. Eles por anos buscando ter um filho e Deus ouvindo, mas não respondendo às suas orações, mesmo eles não sendo agraciados por Deus dentro daquilo que eles queriam, eles não deixaram de fazer a obra de Deus. O problema está aqui para algumas pessoas que pedem algo para Deus e Deus está vendo que ainda não é a oportunidade, não é o tempo de conceder essa bênção, esse milagre. Eles viram as costas para Deus, eles abandonam ao Senhor, porque está demorando a promessa se cumprir, porque está demorando do Senhor me dar aquilo que eu quero, e esqueceram de ler as Sagradas Escrituras, quando o livro de Lucas nos retrata acerca de Isabel e Zacarias, a sua fidelidade durante anos, querendo ser agraciado por um filho e não tendo. Mesmo assim, eles não deixaram de cumprir o seu ministério, de exercer aquilo que Deus confiou nas mãos dele com amor, com fidelidade. Então eu tenho uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Ainda que você não recebeu aquilo que você tanto almeja, tanto espera, não vire as costas para o Senhor, não abandone a palavra, não abandone os mandamentos, continue exercendo aquilo que Deus confiou em tuas mãos, com amor, com dedicação, com zelo, com fidelidade, porque no momento certo Deus vai mover os céus para lhe dar e fazer com que se materialize a promessa dele na sua vida. Mas antes, Deus está olhando as nossas atitudes,
Deus está olhando o nosso dia a dia, se somos fiéis, se não negamos ao Senhor, se não abandonamos a palavra dele, se não viramos as costas para ele porque está demorando a promessa se cumprir. Então, ainda que esteja tardando, espere um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Então, naquele dia estava determinado por Deus. Tiraram a sorte caiu na turma de Abias. Tiraram a sorte novamente para ver qual dos sacerdotes da turma de Abias entraria no templo, no lugar santo dos santos, para acender o incenso. Tiraram novamente quem caiu em Zacarias. Zacarias entra, a multidão fica do lado de fora esperando o incenso ser aceso. E olha que interessante, a multidão do lado de fora esperava o incenso acender, e quando acendia o incenso e a fumaça subia, lá dentro tinha um espaço aberto para a fumaça sair. E quando a fumaça saía e ia subindo até os céus, isso estava sendo simbolizado que as orações dos justos estavam subindo ao trono de Deus. Então, todas as vezes ou todos os anos, um sacerdote entrava no Santo do Santo para acender o incenso, e essa fumaça do incenso subisse até o céu, estava simbolizando que as orações dos justos subiu ao trono de Deus. Se a fumaça não subisse até os céus, as orações dos justos não foram ouvidas. Naquele momento, o povo está esperando o acender do incenso, mas o incenso não acendeu de imediato. Por quê? Porque Deus enviou um anjo para dizer a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará um filho, e lhe porás o nome de João. Quando Zacarias viu o anjo, Zacarias turbou-se e caiu em temor sobre ele. Caiu um temor sobre Zacarias, ele se prostra em terra. O que isso nos mostra é que o zelo dele pela obra de Deus, o zelo dele em cumprir os mandamentos, o zelo dele em viver uma vida justa, fiel, fidedigna diante do Senhor, fez com que o Senhor enviasse um anjo para lá, naquele dia, para dizer para ele: olha, o Senhor ouviu as tuas orações, e a tua mulher lhe concederá um filho. Então, abro um parênteses aqui para lhe dizer que o Senhor ouve as orações, mas Ele tem um momento certo para responder cada oração nossa. O que Ele quer de mim, de você, que nós possamos continuar vivendo em obediência, fidelidade, resistindo o diabo, e o diabo fugirá de vós. Fujam de tudo aquilo que te afasta de Deus. Continue uma vida justa, irrepreensível diante do Senhor. Cumpra aquilo que o Senhor te ensinou diante da palavra, diante das sagradas escrituras. A tua oração foi ouvida, a tua mulher lhe concederá um filho, em nome de Jesus. Dentro disso, temos 4 qualidades e realizações dentro dessa passagem. Primeiro, é conhecido como um homem justo. Zacarias tem sua qualidade, ele é conhecido como homem justo. Segundo, ele era um sacerdote de Deus, ele tinha uma responsabilidade. Terceiro, uma das poucas pessoas com quem o anjo falou diretamente. E quarto, é pai de João Batista, que vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. Dentro disso, nós também temos uma fraqueza e engano dentro dessa passagem. Momentaneamente, ele duvidou da promessa do anjo por causa da sua idade avançada, tá? Quando o anjo faz uma promessa para ele, ele duvida do anjo, porque ele já é avançado em idade e a sua mulher é estéril. Então o anjo, por ele ter duvidado, o anjo vai dizer que ele vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. E o interessante é que ele está anos buscando o Deus fazer algo na vida dele e da esposa.
o anjo vem, faz uma promessa e ele duvida ainda. Quantas vezes nós também duvidamos das promessas de Deus, ou quando Deus está usando alguém para liberar uma palavra profética, uma profecia para nós, uma promessa, e devido à nossa situação, à nossa vida real, muitas das vezes questionamos ou duvidamos da promessa de Deus. Mas Deus ainda, ele fez se cumprir essa promessa. Por que ele fez se cumprir essa promessa na vida de Zacarias? Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria e não cumpriria? Então, Deus, ele fez uma promessa, e essa promessa se cumpre. Vai nascer João Batista, cheio do Espírito Santo, ainda dentro do ventre da sua mãe Isabel. Um milagre. Ela não poderia gerar filhos, mas quando o Senhor quer que a madre se abra, a madre vai se abrir. Quando Deus faz uma promessa, é porque Deus tem um propósito lá na frente, para que essa promessa seja vivenciada, para o nome do Senhor ser glorificado. Então guarde essa palavra, guarde esse devocional. Deus ouve as nossas orações, está dizendo: não temas, eu ouvi as vossas orações. Mas para o período da oração ser cumprida dentro da promessa, há um tempo, e a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado sobre todas as coisas. Então você talvez esteja indagando a Deus: Deus não me ouve, Deus não me ouve, não me responde. Deus está ouvindo, mas o período da resposta, e do período da resposta até o cumprimento da promessa, há um tempo, e nós precisamos, dentro desse tempo, esperar com paciência no Senhor. Então eu concluo esse vídeo dizendo: persevere até o fim e vai dar tudo certo, porque Deus está ouvindo a sua oração e Ele vai mudar a sua história. Ele é especialista em abrir madres, Ele é especialista em tornar aquilo que aos olhos humanos é impossível. Deus faz tornar possível aquilo que aos olhos humanos é inconquistável, é inalcançável. Deus é especialista em tornar aquilo que é inalcançável alcançável na vida do teu filho e da tua filha, que está vivendo uma vida justa, íntegra, obedecendo os mandamentos, se afastando de todo mal e vivendo uma vida de fidelidade, de obediência para com o Senhor. Lembre-se, a obediência gera bênção. Que Deus vos abençoe e até amanhã no próximo devocional, em nome de Jesus. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus ouviu a sua oração.